Sejam bem-vindos ao podcast Mérito da Causa, diretamente do Instituto Rocon. Estamos aqui iniciando esse projeto que, de fato, não vai atender somente os integrantes da área jurídica. Temos também a missão de levar este conteúdo para que também não seja da área jurídica, para, de fato, toda a sociedade. Nós temos esse projeto aqui em si para falar sobre o direito, para falar sobre a justiça e sobre o alcance desses conceitos no âmbito, da nossa sociedade. De fato, a sociedade brasileira que hoje clama por direitos. Estou aqui com o meu companheiro Lúcio, mas voltando, eu sou Igor Lúcio Caldas e agora, desde já, vocês vão conhecer Lúcio Cardoso, a quem passo a palavra para a continuidade da apresentação. Sejam bem-vindos, é com grande alegria que damos o pontapé inicial desse projeto e uma alegria redobrada de estarmos recebendo hoje o Dr. Carlos Maia, que, como eu adiantei com ele antes de começarmos, o trabalho da Defensoria Pública que se mostra tão importante e a história da Defensoria Pública em Valença se confunde com a história do doutor. Então, é para nós uma grande honra, com muita alegria que recebemos o Dr. Carlos hoje para falar um pouco a respeito da história do senhor, da história da Defensoria e alguns outros pontos que traremos a seguir. Tá certo, meu amigo mestre Lúcio e meu amigo Dr. Igor. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento a respeito da minha pessoa e a respeito da Defensoria, que aqui em Valença se confundem realmente. E quando eu cheguei aqui na comarca de Valença, e é bom a gente esclarecer que a comarca de Valença engloba 3 municípios, Valença, Cairu e Presidente Tancredo Neves. Quando eu cheguei aqui em 1997, eu não tinha uma máquina de escrever. Me deram aqui para eu trabalhar uma saleta muito bonita aqui naquele fórum ali, lindo. Aquele fórum lindo da Triana, sim, que eu não sei porque está desativado até hoje, não é? A gente tem certas coisas que a gente não compreende. Mas, naquela época, eu não tinha nenhuma máquina de escrever, eu fazia o atendimento sozinho, eu era o recepcionista, eu era o advogado, eu ia para as audiências e era apaixonante. Isso era mais gostoso do que o que é hoje, não é? Mas hoje nós temos uma possibilidade de atendimento muito maior, porque hoje nós temos uma casa de 2 pavimentos ali pertinho do fórum e com 4 defensores. E eu toda a oportunidade que eu tenho, eu peço, me dê mais um defensor aí, porque ainda falta um defensor para os juizados e eu entendo também que falta um defensor para execuções penais. E os juizados aqui... Ora, Valença é uma cidade, comarca de Valença é uma comarca privilegiada, porque, na verdade, temos 3 juizados, numa casa só, mas são 3 juizados. Juizado de pequenas causas, juizado de defesa do consumidor e juizado criminal. Mas não temos designação da própria Defensoria para atuar junto aos juizados, E as execuções penais são exercidas por um dos 2 defensores do crime, acumulando as atribuições. Então, o ideal seria que nós tivéssemos mais 2 defensores públicos aqui, um para fazer somente os juizados e outro para fazer somente a execução penal. Então, você está certo, mestre. Assim como quando eu lhe vejo, eu penso logo no jiu-jitsu, e quando eu vejo o jiu-jitsu no MMA, eu penso logo em você fazendo audiência, e eu digo, pô, aquela voz é de um advogado, mas também é de um mestre de jiu-jitsu. Então, eu sei e compreendo que eu me confundo com a Defensoria Pública aqui durante esse período de tempo. Mas, se vocês me permitem, claro, eu tenho que ser justos e dizer que a Defensoria Pública aqui em Valença cresceu. Na comarca de Valença cresceu muito, como eu estou dizendo a você. Eu tenho máquinas, eu tenho mais de 40 máquinas hoje na Defensoria Pública, e todas essas ocupadas. Ontem eu atendi não menos de 50 pessoas, hoje eu atendi não menos de 50 pessoas.
Quer dizer, essa demanda é invejável. Sim. E você conseguir atender isso é invejável também. Mas esse crescimento da Defensoria Pública não deu-se somente por causa do meu trabalho. Deu-se por causa do meu trabalho, mas principalmente pela ajuda de pessoas visionárias e que sabiam e que sabem da importância da Defensoria Pública, principalmente para a população mais carente, para o mais pobre, meu chapa, meu amigo doutor Igor, para o mais pobre, não é? Então, às vezes, doutor, às vezes, mestre, a Defensoria Pública é a última porta de acesso do pobre à justiça. Então, por aí eu estou dizendo, só por isso eu estou dizendo a grande importância que eu entendo que a Defensoria Pública é. Mas eu sou suspeito para falar de Defensoria, porque eu sou apaixonado pela Defensoria Pública. Mas aqui em Valença tivemos outros apaixonados que lutaram para o crescimento da Defensoria, por exemplo, o doutor Guido. Doutor Guido, o decano aqui na época, é o pai de Guidinho. Sim. E o próprio Guidinho, que na época era o presidente da OAB, na época que eu cheguei aqui. Esses dois eu tenho que render homenagens. Eu tenho que render homenagens a uma série de outras pessoas, mas principalmente a doutora Alzeni, juíza de direito da comarca, juíza de família, principalmente juíza de família, onde eu acho que ela desempenha a melhor as suas competências. Não é? Então, eu quero aqui agradecer a essa oportunidade, mas quero agradecer a ajuda que o doutor Alzeni deu à Defensoria Pública e, consequentemente, a mim, durante todo esse período, porque hoje eu vivo nesta casa, hoje eu sou um privilegiado, como eu ocupo o segundo andar, eu digo que estou mais perto do céu, né? Mas eu ocupei uma sala na Defensoria Pública, uma sala no Fórum Gonçalo Porto de Souza, primeiro aqui na Triana e depois lá no bairro Novo Horizonte. E eu não sabia o que era pagar a conta de água, não sabia o que era pagar a conta de luz, eu tinha ar-condicionado, tudo isso pago pelo próprio, até xerox eu tinha. A doutora diz assim, o defensor, o senhor tem 200 xerox, mas só tira xerox para pobre mesmo, viu? Eu digo, tá certo, doutor, é comigo mesmo, porque eu gosto de atender o pobre. Não é? Se o cara não é pobre, eu penso assim, é aritmética. Eu vou atender um cara, porque quando eu poderia estar atendendo 10 pobres. Vou atender um cara que tem a condição de pagar um advogado, e não é justo, ele tem a condição de pagar um advogado. E às vezes me engana. Às vezes me engana. Não é? Outro dia mesmo, rapaz, vou passar a palavra para vocês, porque se deixarem eu falar, eu não paro de falar. Essas falas que o senhor está antecipando, a gente vai retornar. Eu vou deixar para vocês, tranquilo. Porque eu não paro. Outro dia eu cheguei na feira, né? Eu gosto de comprar o meu quiabozinho para fazer meu caruréu na hora que o quiabo chega. E eu tenho que escolher o quiabo logo, porque a mulher diz assim, se trouxer quiabo duro, você vai comer o quiabo duro. Tá entendendo? Então, outro dia eu cheguei na feira, aí daqui a pouco eu vi um assistido meu, rapaz. Aí ele ficou assim, ficou com vergonha de falar comigo. Eu digo, pô, por que aquele cara está se escondendo de mim? Aí eu falei com ele, ô meu irmão, como é que já resolveu o processo? Ele disse, já resolvi, sim, doutor. Então, aí daqui a pouco ele saiu e entrou numa Taurus. Ora, rapaz, eu não estou dizendo que Taurus é sinônimo de riqueza, não, mas não é sinônimo de atendimento de Defensoria Pública. Tenha santa paciência. Se você tem a condição de comprar uma Taurus, eu falei Taurus assim porque é o carro que eu gostaria de ter. Se você tem a condição de comprar um Taurus, você também tem a condição de pagar os honorários advocatícios. Afinal de contas, o defensor público não recebe, faz de graça de maneira nenhuma. O defensor público não trabalha de graça. O defensor público recebe salário do Estado para atender quem não tem condições de pagar os honorários advocatícios. Mas o advogado, doutores, não são pagos pelo Estado. Agora que tem uma história dessa por aí, mas em tese não são pagos pelo Estado, vivem dos honorários advocatícios. Tá certo? Então, eu gostaria de iniciar fazendo esses agradecimentos a vocês e às pessoas que ajudaram, ou que mais ajudaram a Defensoria Pública
a chegar até aqui em Valença, nessa condição estrutural que hoje existe. É claro que antes dessas pessoas daqui, nós tivemos Dr. Genaldo Lemos do Couto, aluno do mestre Pastinhas, aluno de capoeira do mestre Pastinhas, é um que tinha um bigodão, que tem um bigodão ainda, que ia para a televisão e fazia esse programa que eu faço, nas rádios de Dorgival, que é uma brincadeira que eu chamo de quem é esta personalidade valenciana, e ali a gente aproveita e manda recados da Defensoria Pública. E no sábado, na outra rádio, na Rádio Rio Una, com Simone Santos, da SS, eu botei o apelido dela, SS, não ia perder essa oportunidade. Uma moça que se chama Simone Santos, só pode ser SS, né? Aí eu faço com ela o Pergunte ao Defensor. Não para, rapaz, não para. E com aquele Pergunte ao Defensor, a pessoa que ia me fazer uma pergunta lá na Defensoria Pública, eu já respondi a ela quando ela está tomando café de manhã ali, 7 horas da manhã. Eu entrei na casa dela, aí as pessoas me param lá no calçadão, que é o centro que fervilha, na época do cravo, fervilha mesmo, viu, rapaz? Na época do cravo, o cravo é a maior economia de Valença e da região. Então, na época do cravo, o dinheiro está na mão do agricultor, e aí aquilo ali fica fervilhando. Tem uma porção de ladrão também ali esperando a primeira bobeira que você der. Mas a polícia fica atenta também. E os rapazes da Guarda Municipal. Sim. Então, rapaz, eu vou ficar falando. Doutor, não. Estou passando a palavra para você. Não, finalize, por favor. Não, vamos para frente. Então, vamos já agradecer aquelas pessoas e agradecer a todas as outras pessoas que têm continuamente ajudado a Defensoria Pública. Mas o agradecimento mais especial é para os assistidos da Defensoria Pública. Rapaz, tem gente, hoje não, mas segunda-feira ontem, teve gente que chegou lá às 5 horas da manhã. Você vê já a necessidade do cara de buscar o atendimento da Defensoria Pública. E eu procuro, dentro das minhas possibilidades, mostrar a ele que eu sou um advogado, como vocês são, mas não sou mestre como você é e como você é, mas eu sou, acima de tudo, um servidor público. E procuro servi-los com a maior cortesia possível. Não é aquela cortesia de requinte, não, mas é aquela cortesia de dar uma saudação rubro-negra, para falar mal do Bahia. Aí você fica íntimo do cara, você está entendendo, doutor Igor? Com certeza. Assim, esses agradecimentos, inclusive, assim, eu fiquei muito feliz com essa introdução, né, esse introito, porque é legítimo todo esse reconhecimento que o senhor faz, sobretudo de um órgão que está por se desenvolver. Eu acredito nisso, né? Eu acho que a Defensoria e ainda apenas no começo é isso, enquanto função essencial à justiça e que eclodiu, né, nesse movimento pós-88, eu acho que todo agradecimento que o senhor faz realmente é legítimo, né, por conta dessa separação da defesa dos assistidos, né, em relação ao Estado. Claro que a Defensoria Pública integra o Estado, né, é um órgão que integra o Estado, mas é um órgão que realmente é voltado para os assistidos. Inclusive contra o próprio Estado. Isso, exatamente. Isso caracteriza a autonomia. Exatamente. Da Defensoria. A sua autonomia, a sua independência. Autonomia funcional. Exato. Então, assim, diante dessa separação da Defensoria, né, em relação à estrutura do Estado, em relação a ser autônoma, né, a não ser como um mero anexo, isso aí realmente é importante. É como o senhor falou que em 97 o senhor veio para cá, então isso é interessante porque a partir desse finalzinho de 90, né, ali na década de 90, realmente houve uma mudança, pelo menos assim, pelos nossos estudos, houve uma mudança em relação à procura da Defensoria. Eu acho que o senhor deve ter percebido essa modificação e que, claro, a Constituição promoveu isso. Com certeza. Quando o senhor acabou de falar que ontem o senhor atendeu 50 assistidos e hoje mais 50, então eu acho que a gente vê, né, que esse papel da Defensoria realmente está alcançando
pessoas que jamais tinham essa noção, que hoje tem, né? O mais importante dessa demanda de 50 pessoas de ontem e 50 pessoas de hoje e mais 50 de amanhã é que não viraram 50 processos. Sim. Se tornaram 10 processos, no máximo. Porque eu acho que essa é a grande função da Defensoria Pública. Desculpe. A função maior da Defensoria Pública não é fazer processo, é tentar resolver os conflitos, principalmente os conflitos entre os pobres. Perfeito. Doutor, e aí, A Defensoria encaminhando Pública hoje, sim. além de ter advogados, além de ter servidores, além de ter estagiários, tem também assistência social, temos um assistente social lá. Vocês têm uma equipe, né? E pretendemos ter, aliás, a Defensoria Pública da Bahia pretende ter também psicólogos em cada sede de Defensoria Pública. Pô, meu amigo, é o purgatório e a gente vai para o céu, assim. É da justiça restaurativa, né? Não é, Para rapaz. tentar fortalecer, né? Não Essa- é? até Você um- tem o advogado que diz assim, olha, a lei está dizendo que é assim, assim, assim. E aí você vem a assistente social e a psicóloga que estudaram para contornar as situações e mostrar que dentro daqueles fatos determinantes da lei, porque decorreu de fatos sociais, você tem alternativas. Claro. Alternativas. Esta é a palavra chave. Você procura nas audiências, inclusive, né, doutor? Sim, Você vai com sua tese defensiva ou acusatória, mas você tem as suas alternativas. Perfeito. Né? É aquele chamado plano A, B, C, não é? Sim. Qual é o, diante dessas temáticas, qual é a temática que o senhor mais visualiza na defesa, que chega às portas da O defensoria? carro-chefe é família. Não Família? tem dúvida. O carro-chefe é família. E dentro de família, alimentos. Sim. E você diz assim, alimentos como se fosse uma coisa simples. Não é. É extremamente importante. Extremamente importante, tanto mais que tem gente que pode pagar os alimentos, tem gente que não pode pagar. Perfeito. Não é? E tem gente que não pode E pagar. a defensoria faz essa instrução, analisa o caso concreto e E a observa, olha, realmente ele não pode pagar. Eu peço assim, você me traz tais e tais e tais documentos, certo? Os documentos básicos para você propor uma ação, e eu peço outras alternativas, por exemplo, eu quero saber informações sobre a necessidade do seu filho, mãe, e quero saber informações a respeito das possibilidades contributivas do pai de seu filho. Eu quero saber se ele tem outros filhos. Sim. Outra família. Se tem outra família, mas principalmente outros filhos, né, doutor? Se ele tem outros, mesmo que não tenha outra família, se ele tem outros filhos. Possibilidade e necessidade, né? Exatamente. Mas, e aí eu quero saber a possibilidade dele. Ele trabalha, ele tem emprego, porque o cara pode trabalhar sem ter emprego, Sim, não é? sim. O cara pode trabalhar onde? Ali no mangue, ele vai é marisqueiro, ele não tem emprego, mas ele tem o trabalho dele. Mas ele tem trabalho, ele tem emprego? Tem. Ele trabalha em qual empresa ele trabalha? Você viveu com ele? Quanto é que ele ganha aproximadamente? Fale a verdade. Porque para médico e para advogado você não pode mentir. Já pensou, se você chega no médico com a dor de barriga e diz que está com dor de cabeça? É a mesma coisa para o advogado, não pode mentir. Né? Então isso eu digo para os meus assistidos. Eu procuro falar para os meus... Antes de ser advogado, eu joguei futebol. Aliás, eu pego baba até hoje. Mas eu joguei futebol no Vitória, no Juvenil, disputei partidas profissionais. Eu fui capoeireiro, não vou dizer que fui capoeirista na frente de um mestre de jiu-jitsu, mas fui capoeireiro, eu tive um grupo de folclore e eu tive restaurantes em Salvador. Vocês não conhecem porque é muito jovem. Restaurantes para fazer show. Eu tive um restaurante chamado Tenda dos Milagres, em Amaralina, na Avenida Amaralina. Tive um outro chamado Velhos Marinheiros, que ficava ali, onde você pega os barcos para Mar Grande. Né? Então, e isso me fez... Eu já fui para a Suíça, Itália, Espanha, Alemanha, já corri o Brasil todo fazendo show, em cima de um palco, né, falando, explicando. Isso que eu estou falando com vocês aqui, eu dizia, capoeira é isso assim, assim, maculelê é aquilo outro, e aí por diante. Então, essa mesma linguagem, que eu chamo de a linguagem do baba,
é a linguagem com que eu falo com o meu assistido, que não vai entender nada das técnicas de direito. Perfeito. Aqui eu posso dizer para você, falar Sim. sobre a técnica do direito, né? Sim. Sobre as alternativas, sobre plano A, plano B, plano C, Sim. porque estamos falando com técnicos, nós somos técnicos Sim. do direito. Sim. Né? Como é que se diz, meu Deus, tem um termozinho. Operador. Operador do direito. Pô, que nome bonito, retado, né, mestre? Vamos embora para frente. Bom, doutor, sobre A gente só tem aqui 1h30 só, viu? Não, Portanto, façam suas eu perguntas. queria só voltar um pouquinho, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da maneira, das diferenças, como nós estávamos conversando antes, a questão de os processos físicos e agora a digitalização. Então, qual que era o dia a dia do senhor lá na década de 90, como é hoje, e assim, prós e contras. Eu não acredito, né? Desenvolveu muito, mas não sei. É isso, eu queria que o senhor nos desse esse contexto histórico, porque é isso, falando da história do senhor nessas últimas décadas, estaremos, acho que, posicionando a Defensoria Pública de Valença na história, né, da cidade. Tá certo, meu amigo. Tínhamos, para nortear nossos assistidos e as nossas carreiras e as nossas audiências, tínhamos um caderninho chamado Autos do Processo. Era um caderninho físico como este que eu tenho aqui agora. Sim. Né? Então, nele, eu sabia tudo da frente para trás e de trás para frente. Por exemplo, quando a gente chega nas audiências, você está do lado de lá, eu estou do lado de cá, eu sei exatamente onde é que estão as coisas que eu quero nas minhas petições. Você também sabe. Sim. No processo eu sabia onde é que estava aquilo que eu queria. Eu quero ver onde é que está a minha defesa prévia, eu já sabia onde estava. Eu quero ver onde é que está a minha contestação, eu quero ver onde é que está a minha réplica. Eu sabia tudo onde é que estava, porque era tudo organizadozinho no caderninho. Hoje, talvez porque eu seja ignorante virtual, é verdade, eu sou ignorante virtual. Mas hoje, às vezes, eu não vou lhe dizer que não existe, não é toda vez não, mas às vezes a contestação está antes da inicial. Você acredita nisso? É impossível acreditar. No processo de migração dos autos, realmente, às vezes acontece isso. Complica um pouco. Né? E isso Agora, e com relação à demanda, doutor, assim, o senhor percebe que esse aumento da demanda, óbvio que há um aumento na população, né? Na década de 90, Valença tinha muito menos, a população era muito menor. Mas o senhor acha que também essa divulgação maior, não só do trabalho da Defensoria, mas do direito em geral, vamos dizer assim, isso faz algumas pessoas que no passado nem pensavam em procurar a Defensoria, hoje já estão amanhã às 5 horas da manhã lá esperando o senhor lá na porta? Com certeza, com certeza. Isso foi um trabalho construído através dos defensores públicos gerais. Eu me lembro muito bem do doutor Genaldo Lemos do Couto, aquele do bigodão que ia para o programa de Varela, mas tivemos outros grandes defensores públicos gerais, e como o doutor Igor falou, deram pulos na Defensoria Pública de 88 para cá. Né? Eu posso citar o nome, vou me esquecer de alguns, me desculpe, mas eu tenho que citar. Não, tranquilo. Doutora Tereza, defensora Tereza, doutora Célia, tenho que falar de doutor Jânio, principalmente de doutor Clériston, que me possibilitou ocupar esta sede onde eu estou hoje, não é? Doutor Rafson, e agora foram escolhidas três pela classe, né? Foram escolhidas pela classe 3 DPGs, 3 mulheres tiraram os 3 primeiros lugares. A que tirou em primeiro lugar foi a doutora Firmiane Venâncio, que já foi da minha turma. Uma turma depois de mim. Sim. Eu entrei antes dela no concurso anterior. Aí, não implica que ela seja escolhida, né? Porque o governador pode escolher um dos 3. Sim. O governador passado, meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Para ser do contra, desculpem, vocês Não, fica à vontade. são eleitores dele, mas para ser do contra, ele nunca escolhia o primeiro.
Não era somente na Defensoria Pública, não. Ele escolheu o segundo na Defensoria. Só uma observação, nós não somos eleitores, não. Escolheu o segundo escolheu o segundo do MP também. Sim. Eu falei eleitores porque a gente tem que respeitar os eleitores. Eu também. Os eleitores são aqueles que possibilitam a democracia. Isso, claro. Não é? Eu acho muito bonito. Não, o eleitor. mas... Eu acho que, repare, eu acho que eu sou Vitória, você pode ser Bahia. Eu não estou querendo me ofender, não. Mas pode ser que você seja Bahia, mas nós somos apenas adversários. Com certeza, mas não, nunca inimigos. Nós não somos inimigos. E se você votou em Lula, se ele votou em Bolsonaro, eu acho difícil, mas se você votou em Lula e ele votou em Bolsonaro, vocês também não são inimigos. Também não. Não pode chegar ao ponto de acontecer o que está acontecendo por aí. Nós temos que respeitar a opinião do outro, isso aqui é a democracia. E vence a maioria. Perfeito. Não é? Sim. Você perguntaria? O senhor já antecipou um dos tópicos que eu queria trazer, dessa ampliação do acesso à justiça através dos métodos de autocomposição. Porque, assim, falar a verdade para o senhor, eu estou advogando relativamente pouco tempo, né, tenho pouca experiência, mas eu tenho visto que cada dia mais o acordo tem valido a pena, porque muitas vezes a demora do processo, mesmo que a resposta venha positiva ao final, algumas situações ela perde o conteúdo. Perde o objeto, exato, não é isso, doutor? Você entrega a vitória, mas a pessoa fala, eu precisava disso há 5 anos atrás, né? Muitas vezes a pessoa já até faleceu. O autor morreu, perdeu o objeto pela morte do autor. Exato. Então, assim, e hoje as pessoas têm esse ímpeto de ir para a justiça, né? E eu tenho trabalhado muito, doutor, no meu dia a dia, assim, praticamente todas as áreas, principalmente família, sempre pedindo permissão ao cliente que ele me dê um prazo, ele me procura querendo judicializar. Eu falo, eu só pego... Vou meter um processo em você assim. Aí eu falo, eu só tenho interesse se você me der 30 dias para eu tentar compor. Aí muitas vezes falam, não tem jeito e tudo. Falo, não, me dê esses 30 dias. E muitas vezes a gente consegue, né? Consegue, sim. E no caso lá do trabalho do senhor, como essa demanda imensa, eu acho que isso é o que o senhor falou. 50 assistidos se tornaram apenas 10 processos. Isso. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Assim, na Defensoria Pública aqui em Valença, e repare, cada uma age do jeito que deve agir, porque a gente tem autonomia para poder fazer o nosso funcionamento. Então, eu depois de uma certa experiência de defensoria, o que foi que eu resolvi fazer? Repare, não é estanque aquela divisão de trabalho, não é estanque. Porque aparece uma urgência, aparece uma emergência, você tem que fazer o atendimento. Não é? Mas, segunda-feira, agendamento e casos novos. Aquelas que já foram agendados e atendidos no dia de segunda-feira. Terça-feira é para aqueles assistidos, eu chamo a terça do retorno, aqueles assistidos que já estiveram na segunda-feira, mas que não trouxeram toda a documentação que a gente pediu. E eu digo assim, só judicialize o processo se ele estiver completo, pelo menos com os documentos iniciais. Por que isso, doutor? Porque hoje você tem tudo digital, né? Virtual, né? Aí, se o processo está lá na frente e você entra com documentos aqui, me dá a impressão de que aquele processo volta para aqui. Aí é atraso para a justiça, é atraso para a defensoria e principalmente para o assistido. Né? Terça-feira. Na quarta-feira é um dia muito importante, porque na quarta-feira, olha, eu me arrepio quando eu falo nisso, é o dia do exame de DNA inteiramente gratuito na Defensoria Pública. A gente faz a coleta do material genético aqui e envia esse material genético devidamente lacrado para o laboratório que faz o exame e no prazo de 45 a 60 dias volta ao resultado lacrado, devidamente lacrado, que é aberto na frente das partes. Aberto por mim, na frente das partes, para que se verifique toda a segurança possível naquele exame de DNA. E eu vou partir ainda para o exame de DNA. Aquele resultado que chega a 45 dias, 60 dias, se deu positivo, vocês dois,
com o resultado, vão até o cartório que o seu filho está registrado e acrescenta, faz a averbação, que já é administrativa, né? Faz a averbação do nome do pai no registro do filho ou da filha e retornam para fazer, se não forem viver juntos, retornam à defensoria para a gente fazer um acordo de alimentos, de regulamentação de visitas e de convivência. Né? Porque aí a criança tem o direito é da criança, não é de pai, não é de mãe. A criança tem o direito de ter uma mãe e a família da mãe. A criança tem o direito de ter um pai e a família do pai. Né? Então, quando a gente consegue fazer um processo, vamos dizer, fazer o reconhecimento da paternidade, fazer um acordo de alimentos e fazer esse acordo de visitação e de convivência em 100 dias, rapaz, eu me lembro que antigamente, não é muito antigamente não, mas há uns 30 ou 40 anos atrás, um processo de investigação de paternidade levava uma vida. Hoje, com o advento do DNA, é rápido. E esse programa da Defensoria Pública, eu acho que é o mais importante de todos, porque ele oferece inteiramente gratuito, não paga nem transporte, porque eu tenho um mototáxi também que nos serve lá, através da Defensoria Pública, e ele pega aquele material genético que foi colhido aqui em Defensoria Pública de Valença, com todo o cuidado possível, e é levado para o Correio. Tudo com a mais completa segurança. Está entendendo? Então, essa é quando eu falo no exame de DNA inteiramente gratuito da Defensoria, nesse programa Pai Responsável, eu me entusiasmo, eu me arrepio de verdade. E nessa quarta-feira é o dia que a gente faz de 3 a 4, toda quarta-feira, a gente faz 3, 4 exames de DNA. Além desse exame de DNA, a gente faz tentativas de acordo. Né? Então, eu, por exemplo, o cara chegou lá, a moça chegou lá, eu quero fazer o divórcio, aí eu vou explicar a ela o que é o divórcio. O divórcio é a única forma de extinguir o casamento, a não ser a morte. E olha aquele negócio da perda do objeto, a diferença. O cara iniciou para se fazer o divórcio, não fez ainda, está no meio. Aí ele faleceu. Aquela senhora lá é viúva ou é divorciada? Olha como vai mudar tudo na vida daquela mulher. Né? Aí ela diz, eu acho que ele aceita um acordo, eu acho que ele aceita. Então vamos chamar ele aqui. Aí eu mando um convitezinho e ele vem. Naquela quarta-feira ele vem e aí a gente tenta fazer um acordo. Na maioria das vezes acontece sim, porque as minhas meninas já estão treinadas, porque já vivem isto. Eu chamo minhas meninas aquelas que atendem ali, né? Eu faço o diagnóstico, eu recebo o meu assistido na segunda-feira lá, ou na terça, ou na quarta, recebo, tenho esse primeiro contato que eu acho que é importante. Né? Digo a ele que nós estamos lá para servi-lo, porque nós somos servidores públicos, e aí eu entrego esse assistido, que já é meu assistido aí, não é? Já entrou num sistema aí chamado CIGAD, aí ele já é meu assistido e eu já entrego ele a uma das minhas meninas que foram treinadas por mim e que tem modelos na mão delas, corrigidos por mim também, feitos, completados, retificados, corrigidos por mim. E depois vem para a correção. E aí vem para a minha correção pessoal, às vezes porque eu tenho pressa daquela petição, ou então vai para a minha assessora, minha analista, que é Luana, e que é um outro pleito que eu devo fazer para a Defensoria Pública, que a gente tem que ter mais de uma para poder a gente aumentar nosso trabalho. Você fala mais servidores. Mas servidores, eu, por enquanto, não tenho condições de ter. Graças a Deus, eu estou com todos os meus... O quadro está... Minha máquina está completa. O que eu falto é de um analista, vamos dizer, uma assessora a mais. Sim. Eu tenho uma que é o meu braço direito. Eu quero uma para ser meu braço esquerdo. Entendi. Né? Uma pessoa que seja boa, que tenha trabalhado comigo durante algum tempo, que seja advogada e que eu possa... como é que eu posso dizer, meu Deus?
deixar coisas para que ela resolva, para que eu resolva outras coisas mais importantes, ou que eu vá fazer minhas audiências. O doutor, o senhor falou que... Não, claro. Me dê um minuto só. Claro, me dê um minuto. não, todo Então, eu parei na quarta-feira, eu disse que desculpa, quarta-feira... quinta e sexta. eu disse que na quarta-feira DNA é e dia... acordo. Isso, DNA e acordo. Na quinta-feira também é extremamente importante. Qual é o tema? Porque consulte o seu processo na Defensoria Pública. Pronto. Você tem que consultar o seu processo para você não correr o risco de o oficial de justiça não lhe encontrar por algum motivo. Né? Nós temos bons oficiais de justiça aqui, bons, excelentes. Eu poderia citar nome, mas os outros vão ficar... É bom. Mas temos excelentes oficiais de justiça aqui. Mas, às vezes, o cara procura e não acha, e aí o assistido pede uma audiência. Mas, se ele, pelo menos uma vez por mês, ele vai à Defensoria Pública num dia de quinta-feira, ele faz a consulta do processo, vê se o processo está pedindo mais alguma coisa a ele. Qual é o andamento, né? Não é? O andamento, se o processo está pedindo alguma coisa a ele, ou se o processo já marcou audiência para ele. Tá certo? E aí as meninas estão orientadas para poder dizer, olha, não tem para onde correr. Marcou audiência, as testemunhas têm que ir acompanhando o senhor. Certo? Sexta-feira, dia de expediente interno. Que nunca é expediente interno, porque tem sempre gente na porta. Mas, em tese, é expediente interno, para que as meninas coloquem em dia... Organizar tudo para a próxima segunda-feira começar tudo de novo. Exatamente. Mas a gente sempre recebe gente na sexta-feira. Inclusive para atendimento, para olhar processo, essas coisas. Só reforçando ainda essa parte desses métodos de autocomposição, além do tempo, eu acho que é isso, principalmente em caso de família, uma decisão que venha de um juiz, uma sentença que ela venha para um lado ou para o outro, ela é uma imposição de um terceiro. Então, muitas vezes... pode ser recorrida, inclusive, demandando mais tempo. Isso, e muitas vezes, quase nunca, na verdade, essa decisão imposta por um terceiro vai pacificar a situação. Com certeza. Né? Então, eu acho que o acordo ainda tem essa outra vantagem, de que, mesmo que naquele momento a pessoa não fique 100% satisfeita, que um acordo, obviamente, os dois têm que abrir mão de alguma coisa. Mas, de qualquer forma, pacifica, né, doutor? Já sai dali com mesmo que não seja inicialmente, como você falou. Exato, porque a continuidade do processo e a sentença, se a sentença nos trouxesse certeza de pacificação, mas não é assim que acontece, né, doutor? Claro, tanto que você tem um sem número de execuções. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Tem um sem número de execuções. E o sistema recursal também é utilizado em demasia também. Porque se você consegue ali resolver na sentença a situação, né, a gente já veria o direito se materializando naquele momento. Assim. Direito finalizado ali, né? Você deu a cada um o que se vocês realmente... me permitem, eu vou fazer mais uma vez uma lembrança de uma juíza que geralmente procura para resolver as questões ali na sala de audiência. Verdade, doutora sim, a composição ela sempre leva, às vezes demora um pouco mais a audiência, não é, colega? Às vezes demora um pouco mais, mas ela chega ali na sentença definitiva. Para resolver. E geralmente com as partes abdicando do prazo recursal. Isso. O que é importante também, assim, ainda que chegue na sentença, ainda é importante esse freio para que não se prolongue no sistema recursal. Né? Da forma que ela faz, a decisão, muitas vezes, é óbvio, ela está ali meio que guiando, mas a pessoa, a parte sai da sala com o sentimento de que ela escolheu. E não, isso não me foi imposto, eu escolhi. Não era exatamente tudo que eu queria, mas foi uma escolha minha. Porque para o acordo, como você mesmo falou, as duas partes têm que perder um pouco para que o todo ganhe. Perfeito. Né? É claro que a juíza, sem o pré-julgamento, sem fazer um pré-julgamento, mas ela lhe dá o norte. Sim. Né? Então, eu sou advogado, você é advogado, você já viu qual é o norte da ação. Sim. E o assistido também vai por ali. Principalmente se você se convence
de que você, advogado, se convence de que o assistido deve ir por aquele caminho. Sim. Não é? Sim. Então, Isso é importante a gente falar aqui, porque a gente vai também, né, nós teremos como público, né, muitos estudantes. Então, muitos estudantes que têm aquela romantização do direito, né, na faculdade de direito, tem uma ideia sobre as carreiras, né? E aí, por exemplo, uma pessoa, eu quero ser defensor. Por quê? Porque eu quero fazer isso, isso, aquilo, mas seguindo todo o rito, né? Todo o rito que está ali sendo ensinado formalmente, né? Está sendo ensinado na teoria. Então, o rito de você chegar e ir até a sentença, promover, né? Impulsionar o sistema recursal, retornar para a execução e, enfim. Mas por isso que esse contato que a gente está tendo com o senhor aqui está sendo muito proveitoso, inclusive, porque os estudantes, né, os juristas em formação, que assim a gente, né, eu gosto de mencionar assim, juristas em formação, eles vão tendo conhecimento do que é realmente o papel do defensor. Então, quando o senhor traz para a gente, né, essa análise de se tentar frear o ajuizamento, de se conversar, se dialogar, se promover esse diálogo inicial, isso nos traz vamos dizer assim, uma esperança, né, de que a atividade jurídica, ela tem caminhos que buscam realmente a pacificação social. Né? Estamos numa área que busca a pacificação social. Né? Com certeza. E assim, quando você vê uma carreira tão importante, tão bonita, mais uma vez, friso, função essencial à justiça, a gente realmente precisa conhecer um pouco mais. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Por exemplo, o senhor falou que a quarta-feira é a quarta do exame de DNA. Muita gente não tem noção, né, desse direito, por exemplo. E nós temos, e o senhor deve ter percebido isso, que muitos assistidos, né, só chegaram lá, né, depois de muito tempo, depois de, vamos dizer assim, de um estado de sofrimento, né, que são as dores de cada um, de forma que deixaram chegar no limite. Né? Somente quando a situação chegou no limite é que bateram, né, as portas da defensoria. E que, como é importante esse papel, né, de ser levado, de ser divulgado a atuação, seja da Defensoria Pública, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, né, como é importante. E eu tenho visto isso na Defensoria. A Defensoria da Bahia tem feito esse papel de divulgar a sua atividade. Esse programa mesmo, Pai Responsável, todos conhecem esse programa. Já ouviu, se não conhece a fundo, já ouviu falar. Né? Então, eu acho que os assistidos, como você perguntou, né, nesse instante, os assistidos também cada vez mais estão tendo acesso a essa informação. Né? E eu entendo que eles também houve um processo de conscientização. Né? Há uma conscientização acontecendo. Né? As pessoas estão... aí essa vem a indagação. As pessoas estão exercendo mais os seus direitos ou correndo atrás, né, mais atrás dos seus direitos. O senhor tem visto isso ultimamente? Eu sei que o senhor falou que realmente família é o carro-chefe, mas em relação às outras áreas, o senhor tem visto essa procura, esse aumento em relação a outras áreas, outras situações, em relação a outros problemas da vida social? Tenho sim. Olha, temos 4 defensores. Sim. E existe a divisão de atribuição. Sim. Eu tenho muito lá de família, registros públicos. É um carro, é muita gente, é uma demanda muito grande. Minha outra atribuição também é órfãos, interditos. Sim. E ausentes. Sim. Tenho algumas interdições. Tenho algumas interdições, sim, para buscar os benefícios. Sim, claro. Previdenciários e outros, não é? Então, mas na 4ª Defensoria Pública, que trata basicamente do cível, eu tenho visto muita questão relacionada à saúde. Isso, eu ia tocar nisso. Tem uma concretização de políticas públicas na área de saúde. Tem uma famigerada regulação. Nada mais é do que o desleixo dos nossos dirigentes com relação à saúde pública, à segurança pública e à escola pública, não é? Mas esta regulação, essa demora de uma pessoa receber o atendimento médico que está precisando, porque não tem vaga
Sim. Não tem vaga. Aí cai no tal de regulação, que é nada mais, nada menos do que não tem vaga. Não é? Então, você tem que pedir ao juiz que mande o Estado arranjar aquela vaga de qualquer maneira. Eliminar para poder remeter lá para enviar para o hospital geral. Não é? Ou então até para o hospital privado, se for o caso. Se você não tem vaga no hospital público. Que o Estado seja compelido a... E a saúde é obrigação do Estado. Você tem que pedir a um juiz que mande o Estado pagar um hospital privado para que aquela pessoa que deveria ir para o hospital público não tem vaga, que ele vá para o privado. Não é? Isso também tem chovido. Tem muito, né? Muito. É interessante isso, porque é uma demanda da sociedade aqui, né? Muito. É basicamente também, eu acho isso. E a vara da Fazenda Pública também tem muita coisa. Eu faço essa pergunta porque esse tipo de situação não comporta, né? São situações que realmente precisam ser ajuizadas, né? E precisa de uma decisão muito rápida. Isso, muito célere. Isso, muito. Por isso que você pede uma liminar. Isso. Né? Ou uma antecipação de tutela. Isso. Não é? Sim. Então, por que a indagação? Porque, assim, o que realmente consegue fazer o filtro, tranquilidade. Fazer o filtro. Isso. E o que não faz, o que não consegue, dependendo da urgência, da premência, entendi. Mas judicializar há uma demanda, imediatamente. mas há uma demanda grande para isso, né? Para essa questão de saúde aqui. Existe uma demanda grande. Sim. Porque o nosso hospital não é um hospital de... Apesar, repare bem, a gente tem que dar graças a Deus Sim. por termos aqui a Santa Casa de Misericórdia. Sim. Mas não é um hospital de alta complexidade. Sim. Não é? Não é. Então você tem que... Tem muita gente que precisa desse hospital de alta complexidade. Outro dia até eu estranhei, porque alguém disse ele precisa de uma UTI especializada, uma UTI cardíaca. A gente tem UTI aqui. Sim. Por que não já tem uma UTI cardíaca, rapaz? Nesse caso da saúde, eu já ouvi muito os custos de manutenção, assim, não tem como você ter uma, porque os profissionais são muito especializados, então você tem que ter uma quantidade mínima de leitos que viabilizem a equipe, né? É verdade. Aí você tá mensurando a vida humana com a condição financeira, que isso é inadmissível, né, mestre? Nós pagamos pouco imposto, né, doutor? E onde eu chego nisso? A Defensoria Pública tem informações, então, né? Tem informações sensíveis do ajuizamento de demandas por conta da saúde. Com certeza. Isso também pode ser comunicado ao Estado. Mas, também, colega, repare bem, não tenha dúvida, eu sei disso porque eu substituo, eventualmente, nas férias da minha colega, eu substituo na 4ª DP com essas atribuições. Mas a gente manda ofícios para tentar resolver administrativamente a situação. Enquanto que, concomitantemente, você está preparando ali o que você vai judicializar, você manda um ofício com prazo exíguo, para ver se você resolve. E, às vezes, até consegue resolver. Existe a boa vontade das pessoas. Existe. Nós vimos agora, nessa pandemia, a grande boa vontade que existe na área médica, nos enfermeiros, nos atendentes, etc. A linha de frente, né? E nos médicos também, não é? A linha de frente. Então, existe a boa vontade. Quando é possível se fazer... Aliás, o nosso provedor da nossa Santa Casa é um colega nosso aqui. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Então, torcedor do Vitória também. Ó. Filho de doutor Sinésio, que foi desembargador, que também é Vitória. Também é Vitória. Aliás, Valência é quase toda Vitória. Vamos ver. Existe a boa vontade. A boa vontade existe. Sim. E a gente tenta sempre resolver administrativamente. Vai resolver. Aliás, a própria lei manda que você esgote os meios administrativos para depois você judicializar. Isso a gente procura fazer sempre. E o senhor, que assim, nessa área, esses dias mesmo eu vou ter uma demanda nessa área, assim, de uma cirurgia de urgência. O cliente é idoso, mas é difícil a gente prometer, mesmo em liminar, que seja uma coisa assim, em tempo curto. Com certeza. Então, agora, no caso da defensoria, o senhor, assim, principalmente, porque no administrativo, um advogado privado praticamente não vai conseguir muita coisa, vai ter mesmo que judicializar.
No caso da defensoria, o senhor, assim, o senhor acha que, vamos dizer, pelo menos metade das situações nessa área da saúde? Eu acho que você tem que tentar Sim. Administrativamente. Sim. Agora, a sua obrigação não é uma obrigação fim, não é? Sim. A do médico Sim. não é obrigação fim, Sim. são obrigações meio, Sim. não é? Sim. Diferente do dentista, por exemplo, do Perfeito, engenheiro, perfeito. que são obrigações fins, Sim, né? sim. Mas eu acho que você deve tentar administrativamente. Eu acho que você tem até esta sorte de ter o provedor um advogado. Você pode até ele. No caso, assim, nesse caso específico, é porque é o que o senhor falou, é uma cirurgia de complexidade que aqui não comporta. Então, mas, doutor, eu sei que o senhor já não atua na área criminal há um tempo, né? Hoje temos 2 defensores no crime. Agora, um deles, mestre, sim. um deles é um valenciano, nascido em Valença. Sim. Eu sou valenciano, mas é porque a Câmara de Vereadores gostou de mim e me deu um título de cidadão valenciano. Aliás, agradeço também à Câmara de Cairu e de Presidente Tancredo Neves. Né? Mas esse Claudino, sim. que é bom de bola, viu, também, Claudino, ele é valenciano. Sim, tá atuando aí nessa área clínica. E é bom, o cara daqui a pouco vai dar o que falar aí. Mesmo o senhor não estando diretamente mais atuando nessa área, de qualquer forma eu queria falar rapidamente com o senhor a respeito da audiência de custódia. Mesmo não estando no dia a dia, assim, na opinião do senhor, qual que é a diferença, assim, do antes e depois do Brasil ter acatado essas normas de convenções internacionais? No dia a dia, assim, pelo que o senhor percebe lá, o senhor acha que é uma coisa assim fundamental para que realmente se tenha essa busca da justiça? Eu acho que sim, eu sou garantista acima de tudo. Sim, sim. Eu acho que é bem pior, muito pior você ter 10. É pior você ter uma pessoa presa, um inocente preso, do que 1000 culpados soltos. Eu acho que é bem pior você ter um inocente preso. Sim, no caso, a audiência de custódia... Imagine, colega, você ser acusado de uma coisa que você não fez, sim, e ir preso. Sim, não é? Sim, claro. É o que eles dizem, um inocente preso é pior do que, né, do que 10 culpados soltos. Mas, assim, no dia a dia dos colegas lá, a defensoria deve estar atuando muito também em audiências de custódia, atua né, muito no crime em termos gerais. Sim. Tanto que eu acho que deveríamos ter mais um defensor público mais 2, um para os juizados e outro para a execução penal. Para aquele que está na execução penal, não se dividir. Sim, não é? Deu foco. Porque o crime também, os meninos, meus colegas, não param também, não param. A demanda é imensa, né? Eu queria... Aí é que, assim, por tanto tempo eu batalhei, abrindo um parênteses, com o projeto social, porque quem trabalha com esporte, o senhor já trabalhou, é uma ferramenta tão eficaz, não é, doutor? Eu acho que é a melhor de todas. Eu acho que é cultura, tipo, você ensinar o menino, né, um teatro, ou esporte. Não tem nada, porque é o que eu falo, assim, o jiu-jitsu, na verdade, é meio que um imã. Os meninos não vão vir se encontrar comigo todo dia só para tomar puxão de orelha. Então, eles vêm pelo jiu-jitsu e tomam os puxão de orelha que tem que tomar, né, E no meu dia a dia, assim, aqui, eu estou aqui há 20 anos já, né? Eu encontro muito, assim, tem um rapaz grande, assim, que eu nem lembro, e fala, ei, professor. Legal isso. Menino, esses dias eu encontrei com a roupa de uma empresa, Yuri, aí eu falei, pô, que bom e tudo, te ver bem. Aí ele falou, pois é, professor, porque o fulano já faleceu, só lembra do ciclano, ele também já faleceu. Né? Então é isso, assim, se as pessoas... E tão barato, né, doutor? O esporte é tão barato. E aí nós podíamos evitar muitos desses que os seus colegas estão tendo que atender lá. Exatamente, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Baixo, eu me lembro que também, assim como o seu esporte, a capoeira também era apaixonante. Sim. Então, você ia no início, era difícil. O início é sempre difícil, né, professor? Claro.
aí você começa a gingar, eu não quero fazer exercício, eu vim para cá para treinar capoeira, aí faz o exercício, daqui a pouco, teve uma época que eu me vi fazendo capoeira de manhã, de tarde e de noite. Vai disciplinando, melhora a alimentação. E você começa a se apaixonar pelo esporte, não é? Sim. Meu filho hoje é apaixonado pelo futebol, mas ele treinou o karatê com o mestre Tenente, que você conhece, cara bom, disciplinador, e ele era apaixonado pela perfeição dos golpes, né? Ele queria, não, esse aqui não está bom, mas esse aqui está melhor, e assim por diante. Era o Ashugimiri, um negócio desse assim, que eu chamava de martelo simplesmente. Né? Maigeri. O negócio aí, essa linguagem aí. O Ashigeri, na verdade, é o martelo. Maigeri é a ponteira. Tá vendo você? Bom, seguindo. A gente também tinha pensado aqui num tema, né, que era o acesso à justiça. Né? O papel da Defensoria Pública no acesso à justiça. A gente observa aí, enfim, como a Defensoria tem ajudado nesse aspecto, né? O que é que o senhor acha sobre esse acesso da justiça do Brasil? Né? A Defensoria Pública que, de fato, promove isso, né? Isso sem dúvida, mas o senhor acredita em relação ao livre acesso à justiça? Ainda nem todas as pessoas ainda têm esse acesso. Meu colega, repare, eu vou todo sábado num programa de rádio chamado Pergunte ao Defensor. E respondo diversas situações. Mas eu atendo, vamos dizer, 50 pessoas, mas ficam 10 sem eu atender. Antes, eu atendia 10 e ficavam 50 sem atender. Hoje eu atendo mais do que o que ficam sem atender. Mas eu não tenho a condição de atender mais do que o que eu atendo ali. Certo? Então, deveríamos ter mais defensores. A quantidade de defensores, por exemplo, na Bahia, é muito pouca. Quando eu entrei, nós tínhamos 98 defensores e ganhávamos R$ 1.300, que não dava nem para pagar uma estadia aqui em Valença. Vai fazer aí uma outra pergunta. Uma outra pergunta eu vou fazer daqui a pouco. Certo. E 98, hoje, existe uma previsão já defasada de 500 defensores. Me parece que temos 300 e poucos defensores na Bahia toda. É muito pouco, rapaz. Para uma cidade como Valença, ou para uma comarca como Valença, ter 4 defensores é pouco, eu quero mais 2. Imagine Salvador, não é? Então, tem outra situação. A cidade está crescendo, né? Tem essa projeção, né? Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje, que a cidade meio que deixa as outras cidades mais próximas crescerem no sentido estrutural e está passando a assistir esse crescimento das outras cidades, né? Como, por exemplo, Santo Antônio de Jesus. E com essa conversa, né, e o senhor falando sobre isso, sobre a necessidade de se ampliar, a chegada de mais 2 ou mais 3, né? A cidade, nós temos hoje uma universidade pública com curso de Direito, né, que é a Universidade do Estado da Bahia. Nós temos mais uma faculdade privada, correto? Mais 2 do curso agora. de Direito, que é a FAES, e está chegando a Atenas. Então, assim, nós vamos agora para 3 faculdades de Direito na cidade e, assim, nós vamos ter aí estagiários, né, alunos precisando estagiar. Então, isso demanda uma estrutura maior. Então, isso não só da Defensoria, mas MP e Tribunal. Mas, enfim, eu entendo que, assim, eu estou percebendo, né, o seu trabalho, né, de impulsionar e de promover esse crescimento. Acho que, e eu quero deixar logo aqui registrado meus parabéns, né? Eu acho que esse caminho que o pouco senhor... ainda. Não, mas eu acho penso, que esse por caminho exemplo, já... em mais um defensor público para o crime, para a execução penal, mais um para os juizados, e mais uma itinerante. Sim. E por que eu não levar a minha defensoria daqui para zona rural e por aí vai? E para os outros municípios que compõem a comarca? Eu iria chegar também nisso, mas o senhor já antecipando, depois eu passo para esse tema, e aí voltando, para não perdermos o raciocínio, a minha pergunta deveria ser no início, mas eu não perco a oportunidade.
o porquê da escolha pela defensoria? A defensoria é apaixonante, doutor. Eu, quando entrei na faculdade, eu já entrei mais tarde, né? Sim. Quando entrei, porque eu já tive toda essa vida anterior Sim, que me sim. ajudou cá dentro. Claro, Eu adorava fazer júri. A maturidade, né? Eu adorava fazer júri, porque eu fazia show lá em cima do palco, né? Com uma porção de gente bater palma. Eu aí gostava de fazer o show do júri, que é verdade, é um show também. Sim. Aliás, uma audiência Claro, é você claro, atuar em audiência, sim, né? claro. Mas eu, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu imaginei ser juiz, Sim. né? Eu não tinha pai advogado. Para você hoje ser advogado no Brasil, já naquele tempo, há 30 ou 40 anos atrás, você tinha que levar pelo menos 5 anos, né, batendo aqui, batendo ali, para depois você pensar em ganhar algum dinheiro. A não ser que você tivesse o pai, um tio, que tivesse já um escritório, já tivesse o cliente. Sim. Não é? Então, eu imaginava em ser juiz, mas cair na arneira de estagiar na Defensoria Pública. E ali, assim como Valência é visgueiro, a Defensoria Pública também é visgueiro. Eu sou apaixonado pela Defensoria Pública. Eu amo o que eu faço. Eu não sei passar um dia sem trabalhar, doutor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou dizer uma coisa aqui a você. No domingo, no sábado e no domingo, aqui a gente tem um ABB, tem a Praia do Guaibim, mas aqui nós temos um clube que é um verdadeiro paraíso. Tem uma piscina do tamanho do mar, que é o Clube do SESI. Então eu faço meus exercícios físicos, eu tenho uma propensão para engordar. Eu faço meus exercícios físicos dentro da piscina, que é aquele que os caras dizem que é de baixo impacto, porque a água não deixa ter um impacto, né? Aí eu faço atendimento dentro da piscina, acredite se você quiser. O senhor não consegue tirar... Não, e a pessoa encosta, entendi. já vai dizendo assim, eu sei que não é hora, mas é hora. É a consulta. E venha para a consulta. O senhor não se despe da De maneira da nenhuma. defensoria. Por quê? Por que eu não tiro a roupa, como você falou? Porque eu visto a camisa. Eu amo a Defensoria Pública, assim como eu amo Vitória. Você está me entendendo? Sim. É uma coisa, eu tive oportunidade, fiz quase que um curso inteiro de Direito na década de 90. Quando eu vim aqui para a Bahia, eu abandonei e fiz tudo novamente aqui. Então, assim, eu vi uma diferença de perfil muito grande dos alunos. Lá na década de 90, a maioria dos colegas queriam advogar. E um colega ou outro, um era policial civil, queria ser delegado, o outro tinha aquela vocação para juiz. Então, o vocacionado para um cargo público era a exceção. E agora, na verdade, assim, quase todos os colegas, assim, todo mundo odeia a advocacia. Se tiver que advogar, o cara não gosta de ler, não gosta de escrever, não gosta de falar. Ele está ali realmente se preparando para algum concurso público. Só que aí, no caso da defensoria e do MP também é isso, assim, é impossível você se colocar como defensor público, você vai ser um advogado. Com certeza. Então você vai ter que gostar. Você vai ter que de gostar da advogar. advocacia, Isso é isso. É um advogado, eu sou um advogado que só posso Exato. atuar para a instituição. Não, assim, a diferença, na verdade, é que o senhor é um advogado que tem 50, 200 clientes por dia e nós temos E eu lhe 2. confessar, meu doutor, isso é delicioso também. Eu imagino. Porque Isso é na gostoso. verdade, é a paixão pela advocacia direcionada para os hipossuficientes. Há uma função do Estado, né? Que é promover essa ajuda. Eu vou dizer uma essa coisa aqui a assistência. você. Essa é a maior paga do defensor público. É ter a imagino. condição de não parar. Sim. E conseguir ajudar várias pessoas. Não estou sendo demagogo, não. Eu estou falando a verdade. Sim, Entende? sim. É gostoso, você sabe o que é que eu estou dizendo. Sim. É gostoso você transformar aquele cara que entrou lá na sua academia, cru, em um campeão. Não é gostoso? Não é verdade? Sim. Doutor, não é verdade ganhar uma causa, é verdade ganhar uma causa. É mais gostoso ainda fazer um acordo. Um acordo onde um perdeu, outro perdeu. Mas ganhar uma causa também é gostoso. E quando você faz um acordo, eu entendo que você está ganhando. vencendo. Você resolveu aquele Isso. problema. Eu vou pegar o gancho de Lúcio. E eu acho muito importante isso, Lúcio, que você falou, porque esse comparativo, né, de décadas é interessante, porque eu que me formei ali em 2010,
também passei por isso, né? Na minha época foi justamente um momento de transição. As pessoas, os colegas não queriam mais a advocacia. E a defensoria pública, por exemplo, passou a ser mais atrativa, até financeiramente. Então, uma coisa interessante, e para mim está sendo maravilhoso isso aqui, até para que meus alunos vejam o que o senhor está falando aqui, e, sobretudo, uma pessoa que ama o que faz, que isso é muito importante. Por que eu estou querendo puxar esse gancho? Porque quando a defensoria pública não era atrativa financeiramente, ninguém pensava na defensoria pública. E isso é preocupante porque muitas pessoas que, como você falou da vocação, muitas pessoas que não são vocacionadas à atividade, né? E aí são aquelas pessoas que vão fazendo um concurso, matérias afins. Então, eu estou aqui fazendo um concurso para o Ministério Público, estou fazendo um concurso para o Tribunal de Justiça, né? E aí vou aproveitar e vou estudar também, né, a lei da defensoria e me arriscar na defensoria. Então, é um movimento muito perigoso. Porque, às vezes, pelo que eu vejo, né, de algumas carreiras, a pessoa precisa ter vocação para aquilo. A pessoa precisa ter vocação para aquilo. E como o senhor está falando aqui, e a gente está vendo isso, o senhor está despejando. A gente está sentindo do senhor essa vibração. A sensação que eu tenho é que a defensoria está aqui materializada, né, em uma forma de pessoa, sabe? Isso é muito bonito de se ver, e que os nossos alunos vejam isso. Né? Porque da vocação e não, por que eu estou falando isso, batendo nessa tecla? Que não é a questão financeira, não é a questão monetária, né? De finanças, de dinheiro. Olha, eu vou fazer essa carreira porque essa carreira vai me dar um retorno, né? Vai me dar um retorno financeiro e transferindo a felicidade nesse retorno. Mas eu acho que realmente a felicidade em relação à atuação, à sua escolha, é esse retorno, essa satisfação, né? De você ajudar na resolução do conflito, por exemplo. E o jovem, ele pensa a curto prazo, né, doutor? O jovem, ele não consegue se enxergar daqui a 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, se eu fosse fazer 5 anos ali o que eu não gosto muito, estivesse sendo muito bem remunerado, tudo bem, mas não vão ser 5 anos, vai ser minha vida inteira. Então, o senhor chegar hoje com esse mesmo ímpeto, com esse mesmo amor. E eu ontem, quando confirmamos a entrevista com o senhor, eu me comuniquei com um menino que foi meu colega. Ele, quando nós iniciamos o curso aqui na UNEB, ele tinha 17 anos. Passou em primeiro lugar no vestibular, ele é um menino muito inteligente, ele está lá em Amargosa, na defensoria. E ele tem, assim, ele me falou... o que passou por aqui, João, um pequenininho, ele passou por aqui também. E ele me falou, assim, Dr. Carlos está na família há muito tempo. Eu não entendi direito, falei o quê? Aí ele repetiu, o Dr. Carlos está na família há muito tempo. Quer dizer, ele não é defensor, eu creio que será, mas ele já trata a defensoria como a família dele. Deixa eu ver, é um menino novo. Já é vocação. Hoje ele deve ter, sei lá, 24, 25 anos. E ele usou esses termos. Não, se vocês forem falar de defensoria aí, tem que ser o Dr. Carlos mesmo, porque ele está na família há muito tempo. Eu achei isso, né, o senhor, já com essa caminhada longa, e o João lá iniciando, e o trabalho do dia a dia o pegou da mesma forma que pegou o senhor. É isso mesmo. Eu imagino que isso seja até emocionante para o senhor. Com né? certeza, apesar de que esse atrativo financeiro, eu acho de extrema importância. Claro. Para que você tenha pessoas vocacionadas e para que você tenha pessoas que não deixem de ser defensores, porque a defensoria pública ainda ganha muito pouco frente a outras comparado. carreiras. Isso é verdade, isso é verdade. Que a defensoria não seja só uma escada, um trampolim, né? Para o cara aprender a advogar e que ele fique ali. Então você traz o cara, a defensoria oferece diversos cursos de formação, etc. Você prepara o cara para ser defensor. Aí daqui a pouco ele vestiu a camisa do Vitória e tal, pá. Aí daqui a pouco ele sai, vai jogar no Bahia, rapaz, você já imaginou? Naquela outra instituição que atua contra. Né? Porque MP e Defensoria, no crime, atuam como se fosse Bahia e Vitória. No civil, nem tanto, né? No civil os interesses são iguais, mas no crime, não. Então, você prepara o cara... Mas daqui a pouco o cara está jogando no outro time, rapaz. Não é justo isso. Aí você pergunta ao cara, por que você foi pro lado de lá?
Aí eu fui para o lado de lá, porque o lado de lá paga 2 vezes mais. É. E já chegou perto. Teve uma época que a Defensoria Pública ganhava igual ou parecido, quase igual à magistratura Foi se desprendendo, né? Aí, depois principalmente desse último governo que nós tivemos aí, foram 8 anos que o cara parou aqui, estancou aqui e deixou os outros ganharem mais alguma coisa. Então, já está uma distância muito grande. É preciso, e isso foi dito pessoalmente aos candidatos da DPG, Defensor Público Geral, é preciso que a gente regularize isso novamente, porque senão as pessoas não vão querer ser defensor público, não é? Vão preferir ser outra carreira. E aí os melhores farão as outras carreiras e os menos melhores vêm para cá. Não, vamos ser justos. Não é? Tinha outra coisa também que você falou aí que eu ia falar. Outra situação é que, mas isso é uma situação geral, não é defensoria pública. Quando você falou assim, você está na sua carreira e tal, há muito tempo, mas eu acho que eu tenho tempo, eu aprendi a defensoria, o Estado investiu em mim, colega, tenho 3 pós-graduações, e uma porção de certificado. Quando você entra na Defensoria Pública, no meu gabinete não tem mais parede, não tem mais porta, porque eu consegui adquirir vários certificados, vários diplomas. Tudo isso porque a Defensoria investiu em mim. E agora eu fiz 70 anos, já estou preocupado. Quando eu fizer 75, eu vou ser o quê? Eu não sei ser advogado, não. Eu sei ser defensor público, que é diferente. Eu advogo para a instituição, mas é diferente, rapaz. Ser advogado é uma coisa, ser defensor público é outra. Eu vou fazer o quê da minha vida? Vou treinar jiu-jitsu? Depois de velho, né? Eu levo o senhor para o tatame se o senhor puser uma mesa aqui para comandar meu escritório. Tá vendo? Então, o senhor já respondeu a pergunta. Se for ampliado para 80 anos, o senhor vai continuar, né? Continuo, sim, com certeza. Entendi. Eu acho. Posso falar que uma coisa que muita gente não vai gostar? Não, claro. Posso falar. Eu acho que a aposentadoria é o início da morte. Me desculpe, mas eu acho. Então, eu acho que você tendo força para trabalhar, você gostando de trabalhar, você deve trabalhar até o fim da sua vida. Não é? Eu acho que sim. A vocação. Eu acho que se você gosta de futebol, eu agora fiz o Baba dos 65 tons, não é? Para poder jogar pessoas que gostam do futebol, pegarem um Baba no mesmo nível. Não é? Se você gosta de namorar, antigamente você namorava 2, 3 vezes por semana, hoje você namora 2, 3 vezes por mês, continue namorando. A piscina do SESI é deliciosa. Vá lá fazer exercício. É claro que eu vou sempre, na hora que eu passar na portaria, pedir. Já botaram a minha escadinha, porque aquela escada de subir assim já fica mais difícil para o cara que é mais velho. Então você tem que continuar praticando o seu esporte, continuar fazendo as coisas que você gosta de fazer. Eu trabalho todos os dias, eu já disse aqui, eu vou repetir, todos os dias. Eu não sei passar um dia sem trabalhar. Meu netinho, tem um netinho de 4 anos que me perguntou, meu pai, ele chama de meu pai porque vê a mãe dele, a filha, chamando de pai. Meu pai, você vai trabalhar amanhã novamente? Eu digo, claro, rapaz, você não está me vendo contente? Eu vou trabalhar. Entendeu? Maravilha. Você pede, você continua praticando seus esportes e vai se adaptando. O ser humano é altamente adaptável. Não é? O Baba dos 65 anos não é um Baba, na verdade. A capoeira, hoje, você não pode jogar capoeira, vai gingar. Faça o que o mestre Nelson inventou, a gingoterapia. Vá praticar, né? Vá praticar alguma coisa no seu esporte, que o senhor é mestre, mas que você com 70 anos de idade, pode praticar ainda sem correr riscos, não é? A sua piscina, você tem que ter uma escadinha para você subir e descer, ou então uma rampazinha, eu acho melhor uma escada. Agora é isso, assim, quando eu fiz meu primeiro vestibular, se falava muito em teste de vocação, teste vocacional. E de um tempo para cá, assim, parece que os meninos começam a ser preparados para fazer o Enem, já bem novos,
E essa questão de vocação me parece que ficou fora do... Não se fala mais Ela é isso. atropelada. E aí o senhor vê, porque é isso que o jovem, obviamente, não vai conseguir ter essa dimensão, ele não tem horizonte de consciência ainda nesse nível. Você chegar com 30, 40 anos de profissão sem querer parar. Não, Isso é Isso, claro. quanto vale parar isso? nunca, Quanto parar vale nunca. isso? Porque E o Estado investiu em mim e vai querer me jogar fora agora com você 75. imagina um rapaz. jovem que quando ele entra na faculdade, ele já está pensando na aposentadoria. Então ele já está pensando em qual... Primeiro que não é assim, eu quero ser juiz, então eu preciso fazer concurso para magistratura. Não. Qual é o concurso que nós vamos ter aí, o próximo? É esse que eu vou. Sim. Então, quer dizer, no início da vida, ele já está... ele está plantando num solo, né, doutor? Que ele vai ter uma vida, pode ter um retorno financeiro, mas com 10, 15 anos atuando, ele já não vai suportar a própria vida. E imagina o senhor, né, nessas alturas aí, está preocupado, E ainda não tem mais parar. 5, e é isso, por alegria, por alegria do dia a dia. Eu tenho a certeza disso. Porque eu certeza. acordar... Não é somente eu, não. Eu conheço outras pessoas que Sim, pensam assim, sim, dessa maneira. sim. Também não vou dizer nome. Sim. Mas eu conheço outras pessoas aqui que amam a profissão, que estão preocupadas em ter que parar. Sim, E isso independe, você falou novamente, Sim. no retorno financeiro. sim. O retorno sim. financeiro eu entendo que tem de Tem ter. que Claro. ter, Mesmo mas não porque é você- o... Não é o essencial, Sim. mas você tem que ser bem remunerado para Claro. você Isso estar sempre é justo. melhorando Pra ter- dentro da sua profissão que você ama. Para ter É justo, dignidade, é justo. né? Para ter dignidade. É justo mas Vamos fortalecer a Defensoria Pública. Foi essa conversa que nós tivemos com os DPG. Para fortalecer a Defensoria Pública, você tem que fortalecer logo de primeira o defensor público. sim. Mas essa Né? A razão de ser da Defensoria Pública não é o defensor, Sim. é o Mas assistido. assistido, Não é. tenha dúvida. Sim, mas o instrumento para possibilitar a resolução dos problemas do assistido é o defensor. Com certeza. Então, além de você prepará-lo, concursos, com pós-graduações, enfim, com aprendizado, pague bem a Tem ele. um plano de carreira estruturado, né, doutor? Além Que é disso que- tudo, pague bem a ele. Sim, sim. Não, nós sim. estamos querendo agora mudar esse plano, nosso plano de carreira, para ter mais uma classe de defensoria. Eu acho que está se pedindo alguma coisa assim nesse sentido. Mas vamos ver se vem aí. Maravilha. Bom, doutor, eu acho que... Assim, Não diga que vai parar, né? Aí Não, não. Aqui a gente está falando sobre defensoria pública, rapaz, a gente não pode parar. Então é isso. Então, vamos... Estou brincando, velho. Não. Estou à sua disposição. eu queria só fazer indagação, Lúcio, rápido, antes. E qual seria a mensagem que o senhor poderia passar para quem hoje, né, se colocou na condição, hoje eu sou vocacionado a fazer, né, no sentido desse cidadão não desistir e de quem está em dúvida, né, mas que tem um olhar para... Venha para cá, venha para a guerra. Agora, repare bem, venha para a guerra. É uma guerrazinha pequena, é uma batalha hoje, outra batalha amanhã, mas é uma guerra. Agora, venha, você vai gostar da Defensoria Pública, com certeza. Agora, a mensagem principal, o segredo da vida da gente, professores, doutores, o segredo da vida da gente é estudar, estudar e estudar, né? Quando estiver cansado, estude mais um pouquinho. E quando for dormir, antes dos olhos fecharem, estude mais um pouquinho também. Esse é o segredo da vida, doutores. Estudar. Perfeito. Excelente conselho. Estudar. Que nos ouçam os jovens. Estudar é essencial. Ler, como o senhor falou, é essencial, doutor. É essencial. Sim. Eu acho assim, ninguém é obrigado a amar a língua portuguesa. Mas se você lê um Machado de Assis, você se eu digo apaixona. assim, mas um advogado, assim, ninguém é obrigado a saber jiu-jitsu, que mas saber. um professor de jiu-jitsu tem que saber. Porque Ninguém senão é também obrigado- aparece um outro querendo ser Exato. mais do que ele dentro da Agora, academia. a pessoa que vai estudar na área do direito e que não Não gosta gosta de ler. de leitura, Não e vai estudar tem direito. como. é isso, né? Ele tá no lugar errado, né? Concordo com o senhor. Não é vocacionado para É atividade. isso, né? Agora, se um cara pegar um livro de Machado de Assis e ler do início até o fim, ele vai ler tudo que ele puder ler. Ele vai se apaixonar pela leitura, Claro. Michel.
Hoje em Ele vai dia- ficar na dúvida se Capitu foi ou não foi. É isso mesmo, Né? é isso mesmo. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? Eu queria era agradecer demais ao doutor, né, que nós já era para termos começado esse projeto há alguns meses atrás, uma série de percalços, e é óbvio que assim, no início a gente, né, Sim. assim, dá uma insegurança, mas além do conteúdo, né, da importância do trabalho do senhor, da importância do senhor na estrutura jurídica aqui da cidade, né? Eu acho aí, talvez, é isso, o doutor Guido, né? Doutor Guido Pai, que eu cheguei a conhecer, doutor Sinés, doutor Alzeni, o senhor, assim, né? São, eu creio que são as bases de sustentação aí das últimas décadas dessa área, nossa área de atuação em Valença. E, além de tudo, a simpatia do senhor, né? Porque se fôssemos ficar nervosos, né? Como um primeiro convidado que fosse o senhor, já nos ajudou demais. E interessante, o senhor, na verdade, na rádio, o senhor já é um podcaster antigo. Isso que nós estamos começando, engatinhando a fazer aqui, o senhor já domina. Já faz, Porque se eu não tenho o vídeo, mas basicamente Acho isso. que a rádio é importantíssima. É demais, a penetração, né, doutor? É uma capilaridade imensa. Então, era agradecer demais ao senhor, né, pessoalmente, pela moral que o senhor sempre me deu, né, na minha outra área de atuação, na área do esporte. Aqui na cidade é raro quem enxergue valor nessa área, né? O senhor sempre me tratou com muita deferência. E agora, né, quando eu comecei a advogar também, só reforçou esse carinho que o senhor sempre teve por mim. Agradecer muito por esse tempo que o senhor dedicou a nós aqui. E eu acho isso, que a mensagem que vai ficar é dessa vocação, né? Vamos trabalhar. É isso que Vamos trabalhar, que tem gente que está precisando nós que a gente precisamos de jovens vocacionados com fome de trabalho, porque tem muita coisa a ser feita, né, doutor? Isso aí, doutor, isso aí. Muito obrigado. Concordo com você. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu gostaria de agradecer também, doutor, pela sua disponibilidade, que tirar um tempinho para conversar, uma pessoa tão ocupada como o senhor já demonstrou aqui, que a gente fica muito honrado, né? Nós estamos aqui honrados, né, da sua presença e felizes, né, porque é uma atividade que é uma atividade apaixonante, né? É uma atividade que a gente vê, né, que é muito importante para a sociedade. Nós observamos como, e assim falando de Bahia, né, como nós temos muitos assistidos, né, necessitados realmente e hipossuficientes que precisam dessa ajuda para ter o acesso à justiça. E a gente fica feliz como cidadão também, né, na condição de cidadão, de ver que temos um representante, né, do Estado, né, como o senhor, que promove essa atuação de forma brilhante e apaixonada. Isso para mim também foi muito importante, porque aqueles com que nós trabalhamos, seja colegas juristas de formação, para ver, né, como é o dia a dia que o senhor passou aqui para a gente, como é a atividade, né, de fato, foi muito importante. Eu desejo ao senhor sorte, né, na condução, né, da defensoria, que cheguem, né, novos defensores, que a estrutura cada vez melhore e de acordo com que acompanhe, né, o crescimento da cidade. Nós temos aí, né, fazendo um adendo, estamos aí diante de uma situação aí que é a ponte, né, Salvador-Itaparica, que, queira ou não, isso vai promover um aumento, né, da população aqui da cidade. Então, desejo sorte e espero que esses 5 anos, né, sejam bem aproveitados, mas que eu desejo que seja prorrogado. Eu também espero, doutor. Para que o senhor continue nesse trabalho, nesse foco, de forma muito brilhante. Antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de falar ali, passar um recadinho para quem nos assiste, Lúcio, para seguir, né, o nosso canal. Nós estamos começando com esse projeto. É muito importante que você siga, que você se inscreva, que você dê o like para poder esse vídeo, né, esse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro contato, seja impulsionado para alcançar, né, o maior número de pessoas que são da nossa área e que também, ainda que não sejam da nossa área, mas que sejam de áreas afins, né? Esse é o nosso propósito, trazer pessoas, trazer convidados importantes que falem sobre suas atividades, né? E que, claro, a gente tem esse papel, né, de mostrar a vocês um pouco das nuances, né, do que realmente
envolve a prática do direito, ok? Muito obrigado, doutor. Com a palavra, por favor. Eu aqui agradeço vocês dois por essa oportunidade. E aí você falou da ponte. Vamos aproveitar e vamos cuidar do maior patrimônio que a cidade de Valença tem, que é exatamente o Rio Una. Sim. O Rio Una embeleza essa cidade quando ele corta a cidade ao meio, mas ele está sujo, ele está morrendo. Vamos cuidar do Rio Una para quando esse pessoal, essa imensidão de pessoas que vão ter acesso aqui a Valença, quando passarem por aqui, tenham, além do mar, além do sol, além da comida, tenham um balneário hídrico à disposição deles. Né? Para isso, é claro, lógico, é evidente, que teremos que fazer um esgotamento sanitário da cidade de Valença, fazendo assim uma economia grande com relação à saúde, etc. Não é? E a outra coisa que eu gostaria de encerrar a nossa participação aqui, mais uma vez agradecendo esta oportunidade, é um aviso que eu faço para os meus assistidos na rádio, todo sábado. Se você vive com uma pessoa, como se marido e mulher fossem, você procure regularizar esta situação para resguardar direitos. Case, não é? Case, você vive com uma pessoa como se marido e mulher fossem, case com essa pessoa, você estará resguardando o seu próprio direito e os direitos dela, direitos previdenciários, direitos hereditários, enfim, vários direitos. Ah, defensor público, esse negócio de casar não é comigo, não. Tá certo, vou respeitar a sua opinião. Não case, mas vá ali no cartório mais próximo e faça uma declaração bilateral de união estável. Porque as pessoas deixam para fazer uma declaração depois que o outro morre. Não é? Vá fazer essa declaração bilateral de união estável, porque você não vai resguardar totalmente, mas vai ajudar, junto com outras provas, a resguardar os seus direitos e os direitos do seu parceiro. Tá certo? Obrigado para vocês e vamos partir para outra. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. E aproveitar a oportunidade para agradecer também ao Estúdio Rocon, que está nos dando essa oportunidade, abrindo espaço aí para que a gente inicie esse projeto. Que Deus abençoe e que seja o primeiro de vários. Muito obrigado, doutor Carlos.